A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo a mais um Espalhar Amor aqui na Comunidade Católica Unos. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade. É uma grande alegria ter você conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Hoje nós vamos estudar a última virtude para depois irmos para estudar a oração. Nós vamos estudar hoje a virtude da humildade. E a humildade, ela pode ser definida como uma virtude derivada da temperança que nos inclina a coibir ou moderar o desordenado apetite da própria excelência, dando-nos o justo conhecimento da nossa pequenez e miséria, principalmente com relação a Deus. Ou seja, nos ajuda a moderar a estima de si, né? O sentimento de grandeza, o sentimento de superioridade. Vai nos colocar na medida correta. Realmente, a nossa miséria, a nossa pequenez, aquilo que realmente nem tudo nós somos tão bom assim, né? Vai nos ajudar nesse aspecto. E ele vai explicar aqui, detalhe por detalhe, ponto por ponto, dessa afirmação que a gente acabou de fazer. Ele vai começar. Expliquemos um pouco a definição. Uma virtude, porque nos inclina a algo bom e excelente. Então, ela é uma virtude porque nos inclina a algo bom. Derivada da temperança, que é através da modéstia, da qual é uma subdivisão, vai ser tratada, tá? Então, ela vem para a gente, a humildade vem para a gente através da temperança e dentro da temperança através da modéstia. Então, a humildade é uma modéstia nossa, tá? Que nos inclina a coibir ou moderar, como todas as outras virtudes derivadas da temperança. Então, toda virtude da temperança vai nos levar a coibir ou moderar alguma coisa, tá bom? O desordenado apetite da própria excelência, ou seja, esta é precisamente a definição da soberba, o vício radicalmente oposto à humildade. Vai inibir e moderar a nossa tendência a ser soberbo. Vai inibir ou moderar essa soberba conosco, né? Vai tirar de nós essa soberba, vai nos trazer a um pouco mais de modéstia. Poxa, eu não sou tão bom assim, como eu disse agora, né? Dando-nos o justo conhecimento de nossa pequenez e miséria. Então, ele vai falar assim, note que se trata do justo conhecimento, ou seja, da autêntica realidade das coisas. Então, a humildade ela vai nos mostrar o que a gente realmente é. Poxa, tem coisas que eu sou bom, tem coisas que eu sou bom, mas tem gente que é melhor que eu. Então a gente sempre vai reconhecer isso. Tem gente que é muito melhor que eu. Tem coisas que eu não sou tão bom assim. Tem coisas que eu sou péssimo. Por exemplo, eu não sou nada bom em ser jogador de futebol. Eu não sou nada bom em fazer cálculos físicos, né, de equação física lá dos cientistas. Não sou bom, sou péssimo nisso. Mas eu sou muito bom, por exemplo, de gravar o vídeo para você, de fazer momentos de oração, de conduzir uma pregação, de realizar palestras, né? De fazer aí livros. Isso eu sou bom, tá? Então você tem coisas ali que você é bom, mas tem coisas que você... Primeiro que você sempre vai ter alguém que é melhor que você em alguma coisa, né? E nem tudo você é tão bom assim. E algumas coisas você não é nada bom, ok? E ele vai continuar aqui dizendo, principalmente com relação a Deus. Então, essa é a principal e verdadeira raiz da humildade e o verdadeiro enfoque dela. Então, a gente não está sendo humilde somente perante os outros, mas principalmente perante Deus. Com relação a Deus, eu sou um nada. Com relação a Deus, eu sou ruim em tudo. Porque Deus é melhor que nós em tudo. Ok? Se estabelecemos a comparação com os demais homens, não há homem tão mau que não se possa imaginar outro pior. Mas se compararmos nosso ser e boas qualidades com a excelência e grandeza de Deus, não há santo tão elevado. Até mesmo a Virgem Maria, Mãe de Deus, que não tenha de se afundar em um abismo de humildade, como se fez a Virgem Maria ante o anúncio do Evangelho. Então, a própria Virgem Maria, que entre todos os seres humanos foi a mais perfeita,
ela mesma reconhece que eis aqui é serva do Senhor, né? Antes a sua prima Isabel disse, porque olhou para a humildade de sua serva. Ante Deus ninguém nem representa nada. Então a própria Virgem Maria reconhece a pequenez de sua serva, a pequenez de sua serva, a humildade de sua serva, né? Ela reconhece o seu nada. A própria Virgem Maria reconhece o seu nada. Nós somos nada perante a Virgem Maria. Somos nada perante a Virgem Maria, porque ela é muito melhor que nós em tudo. Mas perante o próprio Deus, ela não é nada. E ela reconhece o seu próprio nada. Por isso, os verdadeiros humildes podem ser, sem faltar com a verdade, colocar-se aos pés de todos. Porque, como a humildade se refere propriamente, e em todos os casos, à reverência que o homem deve a Deus, qualquer homem pode submeter o mal que tem de si próprio, pecados, misérias e imperfeições, ao bem que Deus quis colocar num próximo qualquer. Então, todos nós podemos reconhecer que, poxa, eu pequei já. Eu já errei. Eu já cometi falhas. Eu nem sempre acerto. Eu nem sempre sei de tudo, então eu sou mau. Eu posso ter aqui alguém que é melhor que mim nessas coisas. Tá? Então, nesse sentido, pode-se considerar como mais indigno que esses irmãos. Em última instância, sempre podemos pensar que se o maior pecador do mundo tivesse recebido o cúmulo de graças e bênçãos que nós recebemos, haveria respondido 1000 vezes melhor do que nós. Então, nós podemos pensar, poxa, eu recebi tantas graças que se fosse uma outra pessoa, eu poderia ter usado melhor essas graças. Logo, sempre em todas as partes, qualquer homem tem motivos de sobra para se humilhar ante qualquer outro, sem deixar de caminhar na verdade, que é própria e característica da humildade. Então a humildade, ela vem caminhar na verdade. Poxa, eu sou bom, mas eu não sou tão bom assim. Eu mesmo falo nas coisas que eu sou bom. Tá entendendo? Então a gente não pode ser orgulhoso. Poxa, eu sou o melhor de todos. Eu não sou o melhor de todos. Eu falho até nas coisas que eu sou bom. Tá? Então, tem hora que eu faço pregação que não tem pé nem cabeça. E eu sou bom na pregação. Tem hora que eu faço formação aqui pra vocês mesmos veem que tem hora que a minha formação tá uma caca. Eu não consigo nem entender a minha própria formação. Que eu preparei com um caderno e tudo mais. Né? Então a gente não pode se vangloriar por nada, porque nosso entendimento não é pleno em tudo. Nós temos limitações. A humildade, por conseguinte, se funda em duas coisas principais: na verdade e na justiça. A verdade nos dá o conhecimento cabal de nós mesmos. Não possuímos nada de bom a não ser aquilo que recebemos de Deus. Então, poxa, se eu sou bom nisso daqui, na formação, na pregação, nessas coisas, é porque Deus me deu isso daqui. Porque por mim mesmo não ia ser bom. Né? Pois quem te faz diferente, que tens não tens recebido, mas se recebestes tudo o que tens, por que então te glorias? Como se não tivesse recebido. 1 Coríntios 4, versículo 7. Então tudo a gente recebeu de Deus. Por que a gente vai se gloriar por causa disso? Não podemos. E a justiça, que exige de nós dar a Deus toda a honra e toda a glória que pertence exclusivamente a Ele. Então, cara, tudo que você fez é por graça de Deus. Tudo que você é bom é graça de Deus. Então a gente não pode se gloriar, porque Deus, pela justiça, nós devemos responder a Deus com: poxa, obrigado Deus, porque você que fez isso em mim. A verdade nos autoriza a ver e admirar os bens naturais e sobrenaturais que Deus quis depositar em nós. Mas a justiça nos obriga a glorificar não a beleza de uma paisagem contemplada em uma pintura, e sim o artista divino que a pintou. Então, você tem virtudes, com certeza você tem virtudes, mas não são obra sua, e sim de Deus. Você tem que glorificar a Deus pelas suas virtudes. A excelência da humildade. A humildade não é a maior das virtudes.
Acima delas estão as virtudes teologais, a prudência, a justiça, principalmente a justiça legal. Mas, em certo sentido, a humildade é, com a fé, uma das duas virtudes fundamentais que todo edifício sobrenatural. A fé é o fundamento positivo, algo como o esqueleto de ferro que sustenta todo edifício, que sem ela desmoronaria por completo. A humildade é o fundamento negativo, como o cimento do edifício, sem o qual também ruiria necessariamente. A fé estabelece o primeiro contato com Deus, fundamento positivo de todos os demais. E a humildade atua removendo os obstáculos para receber a influência da graça, sem a qual seria impossível, já que a Sagrada Escritura explicitamente nos diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Nesse sentido, consequentemente, a fé e a humildade são as duas virtudes fundamentais que constituem todo edifício sobrenatural, a fé como fundamento positivo e a humildade como fundamento negativo. Então, o sentido de negativo é tipo de tirar alguma coisa. Então, a humildade nos tira a soberba. A humildade nos tira os impedimentos para a santidade. E a fé, ela é o positivo porque ela acrescenta alguma coisa. Ela nos dá a confiança em Deus. Ela nos dá o objeto que nós devemos confiar e acreditar, que é o próprio Deus. Ok? A importância e a necessidade da virtude da humildade. Sendo humilde como cimento, sendo a humildade como cimento que sustenta desde o fundo da terra todo o edifício sobrenatural, segue-se claramente que quanto mais alto for o edifício da vida espiritual a ser levantado com a graça de Deus, mais profundo deve ser a fundação da verdade sobre o qual o edifício será levantado. Seguem aqui alguns preciosos textos de Santa Teresa d'Ávila que expressam admiravelmente a grande importância e necessidade da humildade. Então aqui a gente vai fazer algumas citações de Santa Teresa d'Ávila para a sua própria santificação, tá? Então aqui no Livro da Vida ela vai dizer o seguinte: e como todo esse edifício se funda na humildade, quanto mais perto de Deus, mais adiante há de ir essa virtude. E se não, tudo estará perdido. Sem a humildade, tudo estará perdido. Continua, ainda no Livro da Vida, ela vai dizer também: todo esse edifício da oração funda-se em humildade. E quanto mais se abaixa uma alma na oração, ou seja, quanto mais humilde ela for, mais a eleva a Deus. Não me recordo de ter feito dádiva muito notável, das que adiante falarei, que não fosse estando eu aniquilada por ver-me tão ruim. Então, buscando a humildade, buscando ser humilde. Já nas Sétimas Moradas, no livro Castelo Interior, Santa Teresa vai falar o seguinte: e se a isto se não determinam, não haja medo que aproveitem muito. Porque de todo esse edifício, como já disse, é seu fundamento a humildade. E se não há esta muito deveras, até para vosso bem não quererá o Senhor elevá-la muito alta, para não dar com tudo em terra. Ou seja, sejam humildes. Busquem a humildade. Busquem a humildade, porque a humildade te fundamentará na santidade. A prática da humildade. O reconhecimento teórico da nossa alma, do nosso nada diante de Deus é algo simples e fácil. É em função dos nossos inumeráveis pecados. Não temos direito algum de presumir de nós mesmos em nosso interior ou diante de nossos semelhantes. No entanto, o reconhecimento prático dessas verdades e as derivações lógicas que delas se desprendem em relação à nossa conduta ante Deus, ante nós mesmos e ante o próximo é uma das coisas mais árduas e difíceis propostas pela vida cristã. Então, assim, perante Deus, é muito fácil entender que nós somos nada. Então é fácil ser humilde perante Deus. Porém, perante nós, Deus e os outros, é mais difícil. Tá? Na parte prática da coisa. Na parte prática. Na parte teórica, na parte do eu sei que eu tenho que ser humilde perante Deus, é facinho. Mas na prática é difícil. Tá?
É justamente neste ponto que naufragam o maior número de almas. Com frequência se dá o fato curioso de uma alma recém-decidida a ser humilde de coração ou aceitar com grado qualquer tipo de humilhação, logo em seguida clamar aos céus quando alguém comete a imprudência de lhe ocasionar uma pequena moléstia ou uma involuntária e insignificante humilhação. Então, a gente vai ter que entender um pouco mais. A humilhação, aceitar a humilhação, também faz parte da humildade. Tá? 3 são, nos parece, os principais meios para chegar à verdadeira e autêntica humildade de coração. Pedi-la incessantemente a Deus, pôr os olhos em Jesus Cristo, modelo incomparável de humildade, e, por fim, esforçar-se em imitar Maria, rainha dos humildes. E nós vamos entender uma por uma agora, tá? Primeiro, pedi-la incessantemente. Todos nós, né, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem descendendo do Pai das luzes, diz o apóstolo Santiago. A humildade perfeita é um grande dom de Deus que apenas Ele pode conceder aos que pedem, com profunda e incessante oração. É uma das petições que deveria brotar com maior frequência de nossos lábios e de nosso coração. Então, pedir humildade. Quanto mais você pede humildade, mais humilde você será. Mais humildade você vai ter. Mais você vai ser próximo de Deus. Então é isso. Quanto mais você pedir humildade, mais humildade você vai ter. Pôr os olhos em Jesus Cristo. Os exemplos sublimes de humildade deixados pelo Divino Mestre são eficazes para nos impulsionar a praticar essa grande virtude, apesar de todas as resistências de nosso amor próprio desordenado. O próprio Cristo nos convidou a pôr os olhos nele, quando nos disse com tanta suavidade e doçura: "Sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração." São 4 as principais etapas que podem ser distinguidas na vida de Jesus, e nas quatro a humildade brilha com características impressionantes. Então a gente vai ver agora, ainda dentro deste ponto, as características da santidade, da humildade em Jesus Cristo, tá? Então, iniciando aqui, a primeira parte é na vida oculta de Jesus. Então, antes do seu nascer, qual foi a primeira humildade de Jesus? Foi antes do seu nascer. Se humilhou no seio de Maria, se submeteu a um decreto caprichoso de César, aos desprezos da pobreza, e não havia lugar para eles na hospedaria. A ingratidão dos homens, e os seus não o receberam. Em seu nascimento, pobre, desconhecido, de noite, um estábulo, uns pastores, animais. Em Nazaré, uma vida obscura, operário manual, pobre aldeão, sem estudos nas universidades, sem deixar transluzir um só raio de sua divindade. Ninguém suspeitava que fosse filho de Deus, obedecendo também a Maria e José, e era obediente a eles. O orgulho humano vem aqui a morrer-te de vergonha, diz Bossuet. Agora, na vida pública de Jesus, escolhe a seus discípulos entre os mais ignorantes e rudes pescadores e um publicano. Busca e prefere os pobres, pecadores, aflitos, crianças, desamparados da vida. Vive pobremente, prega com simplicidade, faz comparações humildes ao alcance do povo. Não busca chamar a atenção. Então Jesus, ele era simples, não buscava chamar a atenção. Faz milagres para provar a sua missão divina, sem ostentação alguma. Deus podia fazer um monte de coisa, né? Deus podia fazer milagres com pompa, né? Com barulho, né? Ele podia fazer segredo. Aliás, ele poderia exigir segredo, né? Aliás, ele fazia isso, né? Ele exigia segredo das pessoas. Então,
Ele poderia fazer os milagres todo... Olha, espalha para todo mundo que eu estou fazendo os milagres. Ele poderia ter feito um milagre na crucificação dele. Ele não quis fazer. Não quis fazer. Ele quis aceitar a morte. Tá? Então, ele sempre faz as coisas exigindo silêncio. E foge quando tentam fazer ele rei. Ele insiste sempre na humildade. O fariseu e publicano. A simplicidade da pomba. A candura das crianças. Quando ele diz também, não busco minha própria glória. Não vim para ser servido, mas para servir. Então, ele não veio para ser coroado. Ele não veio para ser divinizado. Ele veio para servir. Para isso que Deus veio. Para servir. Agora, na paixão de Jesus Cristo. Ele diz aqui, que triunfo tão simples no domingo de Ramos. Um pobre jumentinho, uns ramos de oliveira, alguns mantos estendidos em seu caminho, gente humilde que o clama, os fariseus que protestam. Então olha só que legal. Olha que interessante. No domingo de Ramos, ele teve uma gloriosa entrada de modo simples, montado num jumento. Ele não teve uma entrada de rei montado num cavalo esplendoroso, cheio de exército junto dele. Não. Né? Ele teve uma entrada simples. O lavatório dos pés, inclusive de Judas, que traiu ele. O Getsemane. Né? Então, ele lavou os pés até daquele que traiu Jesus. Sofreu no Getsemane. Bofetadas, insultos, escárnios, cuspidas, varadas, coroa de espinhos, vestido de branco como um louco. Barrabás foi preferido a ele, ao tanto de coisas que ele aceitou tudo calado. Na cruz, blasfêmias, gargalhadas. E, por exemplo, olha uma das coisas que ele fala assim, pois não era o Filho de Deus, né? Poderia fazer com que a terra se abrisse e tragasse, engolisse todas aquelas pessoas, mas calado aceita tudo. Aceita o fracasso, o espantoso fracasso humano. Chega a desculpar seus verdugos, as pessoas que machucavam ele, que maltratavam ele. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Né? Na Eucaristia, à mercê da vontade dos ministros, exposto, encerrado, visitado e esquecido. Quantas vezes Deus é esquecido na Eucaristia? Completamente escondido, na cruz estava oculta a sua divindade. Na Eucaristia se esconde também a sua humanidade. Descortesias, ofensas, sacrilégios, profanações horrendas. Quantas vezes a Eucaristia é profanada? Quantas vezes a Eucaristia é ofendida? Quantas comunhões são sacrílegas? Sem dúvida, a consideração devota e frequente destes sublimes exemplos de humildade, dados a nós pelo Divino Mestre, tem eficácia soberana para nos levar à prática heróica dessa virtude fundamental. Os santos não ousam sonhar com grandezas e triunfos humanos, vendo seu Deus e Senhor tão humilhado e abatido. A alma que aspira deveras à santificação tende a fundar-se definitivamente em seu nada e começar a praticar a verdadeira humildade de coração, seguindo o Mestre. Então, se você quer ser santo mesmo, você precisa ser humilde. Eu confesso que eu estou com muita dificuldade para ser humilde. Muita dificuldade. Porque muitas vezes eu quero o que é meu. Eu quero coisas minhas. Eu não quero dividir. Eu não quero atenção. Eu quero eu. Muitas das vezes eu quero o eu. Não sou humilde ainda. Não sou humilde ainda. Preciso ser. Estou me esforçando para ser. Mas é difícil. Eu estou tentando. Mas a gente precisa buscar. Se a gente quer ser santo de verdade.
esforçar-se em imitar Maria, rainha dos humildes. Depois de Jesus, Maria é o modelo mais sublime de humildade. Sempre viveu com a atitude de uma pobre escrava do Senhor. Apenas fala, não chama atenção em nada, se dedica às tarefas mais próprias de uma mulher no pobre casebre de Nazaré. Aparece no Calvário como mãe do grande fracassado, vive obscura e desconhecida sob os cuidados de São João, depois da ascensão do Senhor. Não faz nenhum milagre, não se sabe onde exatamente morreu. Então, olha o tanto de coisas também que Maria vivenciou. Durante a sua vida ela não fez nenhum milagre. Durante a sua vida não se ouve falar milagres de Maria. Ela não fala. Ela basicamente fala umas coisas ou outra. Né? Sob o seu olhar maternal, a alma há de praticar humildade de coração para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Como? Para com Deus. Há espírito de religião, de submissão e adoração. Então você vai reconhecer o seu nada diante de Deus e adorar a Deus. De agradecimento. Tudo quanto temos, nós recebemos de Deus. Nós te damos graças, Pai Onipotente. Nós devemos dar graças a Deus. De dependência, viemos do nada. Por nós mesmos não podemos nada, nem na ordem natural. Ação conservadora de Deus, prévia moção divina. Nem sobrenatural, sem mim nada poder fazer. De onde depende a dependência absoluta de Deus, reconhecimento de nosso nada, contar com Deus em tudo. Então nós devemos contar com Deus em tudo. E é assim que nós vamos fazer para com Deus, tá? E aqui tem algumas outras coisas que ele vai trazer também, que são os colários, né? Corolários, que eu não sei o que significa. Ele vai trazer algumas coisas aqui para a gente entender. Então, a primeira frase que ele vai trazer é: que ridículas as genealogias dos grandes da terra, sangue azul, sangue real, vem do nada, de limo terré, do limo da terra. Que disparate de ponderar nossas pretendidas qualidades dentro da ordem do ser. Não somos nada na ordem da ação, não podemos nada, estamos totalmente dependentes de Deus. Logo, o orgulho é uma grande mentira, só a humildade é a verdade. Agora, como que nós vamos fazer a humildade para com o próximo? Admirar nele, sem inveja nem ciúmes, os dons naturais e sobrenaturais que Deus deu. Não nos fixarmos nos seus defeitos, desculpar-lhes caritativamente, salvar ao menos a boa intenção. Então, leve em conta esses pontos. Considerarmos-nos inferiores a todos, ao menos por nossa má correspondência à graça de Deus. Qualquer outro teria sido mais fiel com as graças recebidas do que nós. Então, lembre-se sempre disso. Alguma outra pessoa seria muito melhor do que eu nisso daqui. Aproveitaria muito mais o que Deus me deu do que eu. Outra coisa, aceitar agora para com nós mesmos. Amar a própria abjeção. Né? Não nos esqueçamos, se já cometemos um pecado mortal, somos resgatados do inferno, somos ex-presidiários de Satanás, jamais nos humilharemos o bastante. Temos que lembrar disso constantemente. Aceitar a ingratidão, o esquecimento, o menosprezo por parte dos demais. Então, aceite as humilhações. Aceite. Se ela não vai colocar em prejuízo os outros por causa disso, aceite. Tá? Não falar jamais nem mal nem bem de nós mesmos. Se falamos mal, cabe o perigo da hipocrisia. Só os santos sabiam falar mal de si mesmos. Se bem, cabe o perigo da vaidade. E se ficamos mal ante quem nos ouve. O melhor é calar, como se não existíssemos neste mundo. Então, não fala nem mal, nem bem de si mesmo. Ok? Muito bem, minha gente. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus. Nós vamos encerrando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para participar da nossa comunidade, para participar aqui dos nossos grupos, das nossas formações. Lembrando, semana que vem, nós vamos estudar a oração como meio de santificação. Iniciaremos um novo módulo da nossa formação. Ok?
Então, gente, só lembrando aqui que nós estamos aí com um convite para você fazer a sua consagração a Jesus por Maria através do método de São Luís Montfort, tá? Então, tem um vídeo aí aqui no canal, coloca aí, Consagração Comunidade Unus, tá? Consagração Comunidade Unus, provavelmente já vai aparecer o vídeo, tá? Então, assista o vídeo, faça parte, adquira o seu livro também, para seu e-book, para poder participar dessa consagração conosco, que vai ser uma grande alegria. Tá bem? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e tchau, tchau.